Vereador solicita instalação de mais um ponto de cobrança em lotérica do bairro Santa Luzia. Socorro do governo federal a estados e municípios depende de aprovação do projeto no Senado Nacional. Segunda-feira é dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Governador de Santa Catarina atualizou os números da pandemia do novo coronavírus no estado. Federação dos Municípios realizará reunião por videoconferência com representantes das macro-regiões de Santa Catarina. Comércio online de Criciúma cresceu em época de isolamento social. Após pedido de demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro, apoiadores do presidente Bolsonaro demonstram apoio ao governo. Ditador Kim Jong-un estaria bem e não corre risco de vida, segundo informações. E ainda, Ministério da Saúde começou a divulgar o número de pacientes curados do novo coronavírus. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. O vereador Salésio Lima solicitou junto à Caixa Econômica Federal que mais um ponto de cobrança seja instalado na lotérica do bairro Santa Luzia. O parlamentar ainda sonha com a instalação de uma agência da Caixa na comunidade. A região, que integra mais de 5 comunidades, é considerada uma das mais populosas de Criciúma. O parlamentar garantiu que o número de pontos de atendimento na lotérica da comunidade é insuficiente para atender toda a demanda. A pedido dos moradores da região da Grande Santa Luzia, nós nos imbuímos de estar reivindicando mais um caixa na lotérica da Santa Luzia. A população é muito grande e tem sofrido com enormes filas. Então, sexta-feira, nós pedimos para o superintendente da Caixa e também o gerente da Caixa do Rio Bueno fazer uma visita na lotérica, onde já está tudo pronto, esperando a liberação da Caixa Econômica Federal para abrir mais um terminal e atender assim melhor a nossa região da Grande Santa Luzia. O vereador, empolgado com a atenção que ganhou dos representantes da Caixa, foi além e sonha um dia com uma própria agência do banco na localidade. Nós viemos lutando para que seja instalado na Grande Santa Luzia uma agência da Caixa Econômica Federal. Nós já fizemos abaixo-assinado, já pedimos através de requerimento, outros vereadores também vêm pedindo. Então agora, numa visita que o superintendente de Florianópolis da Caixa esteve na Câmara de Vereadores, nós retiramos um documento chamado requerimento, onde os 17 vereadores apresentaram o pedido para a instalação dessa agência na comunidade da Santa Luzia. Para endossar o pedido, Salésio Lima procurou um deputado federal da cidade para que a pressão seja maior. Para o legislador, desta forma, será possível sensibilizar a direção da Caixa. Procurei na quinta-feira o deputado federal Ricardo Guide, onde ele também se comprometeu a encaminhar um documento para que o superintendente da Caixa se sensibilize e nos atenda naquela região. Bom, a gente vai falar agora daquele socorro do governo a estados e municípios endividados. E depois de mais de uma semana da aprovação na Câmara dos Deputados, o texto não andou. Ainda está sendo apreciado pelo Senado Federal. O projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados, prevê que a União irá repor durante 6 meses as perdas de estados e municípios com a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS, e do Imposto sobre Serviços, o ISS. A proposta autoriza ainda os entes federativos aumentarem em 10% o estoque de dívidas, algo em torno de 65 bilhões de reais em novos empréstimos, além do volume de 565 bilhões do fim do ano passado. O cálculo foi feito pela IFI, Instituição Federal Independente do Senado.
Além de suspender o pagamento de parcelas de dívidas com a União e bancos, o projeto também permite aos governadores e prefeitos tomarem crédito novo no limite de até 8% de suas receitas. Criado como uma alternativa de curto prazo ao chamado Plano Mansueto, o projeto de lei tem como objetivo atender governadores e prefeitos em meio à pandemia do novo coronavírus. No entanto, a equipe econômica do governo calcula um impacto ainda maior do projeto, de 159 bilhões de reais, e faz um alerta para os efeitos nocivos da proposta nos cofres públicos, que podem ir além da calamidade causada pela Covid-19. No Senado, a proposta está parada e divide opiniões. Vai virar uma tremenda de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar 2 vezes, está se perdoando 10 bilhões de reais de dívida com a Caixa e o BNDES. Esses recursos são prioritariamente para o combate à pandemia do coronavírus. Não tem efeito tão pesado como foi dito, são 89 bilhões. Nos bastidores, a articulação aqui no Senado é para que o próprio presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre do DEM, seja o relator do projeto. Algo que não é usual. Mas Alcolumbre tem sido peça fundamental na negociação com a Câmara, com governadores e prefeitos, com o governo e senadores, para que a matéria seja votada o quanto antes. Pela urgência da matéria e pela pressão de gestores estaduais e municipais, a previsão é de que a proposta seja votada já nesta segunda-feira. Na prática, o que está sendo combinado é que os senadores irão apresentar um substitutivo da proposta que veio da Câmara. E em vez da compensação de ICMS e ISS, será proposto que o governo repasse um valor fixo aos entes federativos pelo período de 4 meses, levando em conta o tamanho da população. Ainda não está fechado quanto desse dinheiro será gasto livremente e quanto dos recursos deveriam ser gastos obrigatoriamente nas ações voltadas ao combate da pandemia do novo coronavírus. Caso o texto seja, de fato, modificado no Senado, terá que passar por nova votação na Câmara. Vale lembrar que, até agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, 12 estados já conseguiram suspensão das dívidas com a União por conta do coronavírus. Entre eles, São Paulo, que paga por mês aproximadamente 1,2 bilhão de reais para bater a dívida com a União. Bahia, que deve 5,3 bilhões de reais, e Pernambuco, que somadas as dívidas de 2020 com a União e bancos, chega a 1,6 bilhão de reais. A seguir, governador de Santa Catarina atualiza os números da pandemia do novo coronavírus no estado. A segunda-feira foi de tempo instável em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Amanhã o tempo voltará a ficar estável e sem a presença de chuvas, apesar do sol predominar em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 28. Na quarta-feira a temperatura sobe e o sol continuará reinando em todo o sul. Não há chance de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima de 30. Na quinta-feira, o dia amanhece ensolarado, mas há previsão de pancadas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Na sexta-feira, dia 1º de maio, feriado do trabalhador, o cenário irá se repetir. Tempo bom durante boa parte do período, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 25. Governo estadual sinaliza e municípios devem receber informações sobre infraestrutura hospitalar a partir de amanhã. Confira. 7 encontros macro-regionais por videoconferência pretendem aproximar e orientar as secretarias municipais de saúde com as ações de atendimento e infraestrutura hospitalar previstas pelo governo de Santa Catarina.
Os encontros foram propostos pela Secretaria da Casa Civil após a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, emitir nota solicitando informações e orientações do Estado sobre o plano estratégico em saúde para o enfrentamento ao Covid-19. Segundo o presidente da FECAM, Saulo Esperotto, é preciso agir urgentemente na infraestrutura em saúde com um plano de ação que envolva todos os municípios e regiões. As videoconferências acontecerão nesta terça e quarta-feira. Na terça-feira haverá 4 videoconferências. No sul, com representantes da Amurel, ANREC e AMESC. Na Grande Florianópolis, Granfópolis, Foz do Itajaí e Anfri. No norte e nordeste, Amunesc, Anvale e Ampla Norte. Na quarta-feira serão 3 reuniões virtuais. No Meio-Oeste e Serra, Amplasc, Amures, Amalc, Amurc, Anmoc e Amarp. No Vale do Itajaí, Anvi e Amave. E no Grande Oeste, Ameosc, Amerrios, Amosc, Noroeste e Amai. Participarão das reuniões representantes da Secretaria do Estado de Saúde, da Casa Civil, da Central de Atendimento aos Municípios, além de coordenadores regionais de saúde, coordenadores regionais da Defesa Civil, presidentes e executivos das associações de municípios, prefeitos e prefeitas, secretários municipais de saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, Comissão Intergestores Regional e representantes de hospitais. Em Criciúma, comércio registra aumento nas chamadas vendas online. Em época de isolamento social, a tecnologia vem sendo uma grande aliada para a economia municipal. Completando 2 semanas desde a volta das atividades do comércio, o setor vem se reestabelecendo aos poucos neste momento economicamente difícil por conta da Covid-19. Em meio a isso, a campanha Compre Digital do Comércio Local registrou crescimento de adesão, superando o número de 250 lojistas e 3 mil clientes pela plataforma Delivery Tô Pedindo. As pessoas que estão receosas em sair às ruas podem acessar o topedindo.com.br/compre local e realizar os pedidos. Integrada ao programa Supera Criciúma, a iniciativa está cumprindo com o objetivo de fortalecer a atividade econômica do comércio da cidade por meio do processo de vendas online. A plataforma possui a comercialização de produtos dos segmentos de alimentação, conveniência, vestuário, farmácia, distribuidoras, entre outros. O programa tem o intuito de auxiliar os criciumenses a superar os efeitos econômicos gerados pelo vírus. Outra iniciativa importante é o Espaço SOS Empreendedor, localizado na Casa do Empreendedor no Paço Municipal Marcos Rovares. Os empreendedores podem procurar o local para esclarecer dúvidas sobre linhas de crédito disponibilizadas por instituições bancárias às empresas que registraram impactos financeiros em virtude da pandemia. O governo catarinense atualizou os números da pandemia no estado e mais uma vez solicitou a cooperação da população para que o vírus seja derrotado. O governador atualizou as informações acerca da Covid-19 em Santa Catarina. Ao todo, no estado, são 1.237 casos confirmados e 43 mortes. Para controlar os números, mais uma vez o chefe do Executivo catarinense fez um apelo à população. Muito mais do que seguirmos um plano, nós temos o desafio de reagir a mudanças diariamente. Acompanhar os nossos números, as nossas curvas e, a partir delas, então, tomarmos várias decisões. Importante dizer que, mais do que nunca, o cidadão hoje faz parte do plano do Estado. Sem o apoio do cidadão, nós não vamos conseguir vencer com as nossas estratégias, não teremos os resultados desejados. Carlos Moisés ainda lembrou do canal online disponibilizado pelo governo do estado, onde o cidadão poderá buscar mais informações com precisão. Os cuidados a serem tomados e os integrantes do grupo de risco também ganharam atenção especial. Importante dizer que você deve acessar o site coronavírus.sc.gov.br para tirar toda e qualquer dúvida. Nós temos o compromisso de proteger as pessoas vulneráveis, utilizar máscara ao sair na rua, só sair se precisar. E os vulneráveis são aqueles que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma, bronquite, indivíduos acima de 60 anos, gestantes, fumantes, quem fez tratamento recente contra o câncer
ou quem é portador do HIV, os imunodeprimidos de um modo geral, os doentes renais e os transplantados. Para finalizar, o mandatário catarinense ainda falou do grande objetivo final, que é vencer o coronavírus. Estabilizar a nossa curva e passarmos esse tempo administrando a convivência, o convívio responsável com a Covid-19 e com o coronavírus. Dias depois de ser acusado pelo agora ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu o apoio nas ruas da capital federal. Muitos gritaram contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e classificaram Moro como traidor. Brasília se tornou cenário de novos protestos neste domingo. Uma carreata tomou as ruas da capital federal em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas, pelo segundo fim de semana consecutivo, o grupo levantou cartazes contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Outros protestaram contra o agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão do governo depois de acusar o presidente da República de querer interferir em processos da pasta. O ex-juiz foi classificado como traidor pelos apoiadores de Bolsonaro. O movimento ocorre mesmo com as medidas de quarentena impostas por governadores e prefeitos para combater a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 segue deixando recordes de mortes nas principais capitais do Brasil desde a quarta-feira. Ao todo, mais de 4 mil óbitos foram registrados e quase 60 mil contaminações confirmadas no país. Agora as notícias ou a notícia internacional. O líder norte-coreano Kim Jong-un está vivo e bem de saúde. A afirmação foi feita por um consultor sênior de segurança do presidente sul-coreano Moon Jae-in. Ele minimizou os rumores que surgiram após a ausência do líder em uma cerimônia importante. O líder norte-coreano Kim Jong-un está vivo e bem de saúde. A afirmação foi feita pelo assessor especial do presidente sul-coreano em segurança nacional, Moon Chung-in, minimizando os rumores que surgiram após a ausência de Kim em uma cerimônia importante. Em uma entrevista à CNN, o funcionário disse que o líder estava em Wonsan, uma cidade turística no leste do país, desde 13 de abril. E acrescentou que até agora nenhum movimento suspeito foi detectado. Especulações sobre a saúde de Kim se multiplicaram desde sua ausência nas celebrações de 15 de abril pelo nascimento de seu avô Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte. Este é considerado o dia mais importante do calendário político do país. Kim não apareceu publicamente desde que presidiu uma reunião do escritório político do Partido dos Trabalhadores em 11 de abril. No dia seguinte, a mídia estatal informou que ele havia inspecionado caças em uma unidade de defesa aérea. A seguir, o Ministério da Saúde começou a divulgar o número de pacientes curados do novo coronavírus. Nessa semana, o Ministério da Saúde começou a divulgar o número de pacientes curados do novo coronavírus. E no Brasil, mais da metade da população conseguiu superar a doença. A taxa de cura no país é superior à da Itália, Espanha e dos Estados Unidos. E esse número pode ainda ser maior. Logo depois de receber alta, um paciente é aplaudido por médicos e enfermeiros ao deixar o hospital. O gesto tem se repetido em vários hospitais do país para saudar pessoas que foram curadas da Covid-19. Alguns fazem discursos emocionados. A força de vocês
passando isso tudo, gente. Continue rezando, continue sempre rezando. Foi a força, o trabalho de vocês e foi Deus, foi os médicos que disseram que só sem dessa por um milagre. Outros agradecem o trabalho da equipe médica. A gente só leva no coração, sabe? A gente passando por isso, só entendendo isso, para a gente sentir o que vocês estão também passando, né? Distante de seus filhos aí, da família. Então a gente sabe quanto que é duro para todo mundo, mas uma vitória, graças a Deus. Vamos ter mais essa aí. Casos de pessoas recuperadas do novo coronavírus são cada vez mais frequentes no Brasil, segundo dados divulgados pelo governo. Nessa semana, o Ministério da Saúde começou a informar também o número de pessoas curadas. Segundo o levantamento oficial, 55% das pessoas que tiveram o problema foram curadas. Outros 38% dos pacientes ainda permanecem em tratamento e 7% morreram. Dos pacientes recuperados, que é uma pergunta que sempre se faz, quantos pacientes são recuperados? Até se criou uma narrativa um tanto estranha, né? Que parece que eu tenho percebido nas redes sociais que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que ele é realmente. Então não é nada disso. A gente fez uma pesquisa para identificar como é que os outros países disponibilizavam essas informações. 100% dos países que disponibilizam a informação do paciente recuperado utiliza a mesma regra que nós vamos oferecer para vocês hoje. Então, no Brasil, até hoje, nós tivemos 25.262 pacientes comprovados. Eu só posso falar no paciente recuperado a partir do paciente que eu confirmei que teve coronavírus. Eu não posso falar na recuperação de quem é assintomático. Então, dos 25 mil pacientes comprovados, 1.532 vieram a óbitos. E nós temos 9.704 pacientes que estão internados ou estão aguardando resultado de exame, ainda não tem a confirmação. Recuperados, hoje, nessa data, nós temos 14.026. Isso representa 55% das pessoas que tiveram diagnóstico comprovado. Essa empresária de Santa Catarina é uma das pacientes curadas. Ela conta que descobriu que estava infectada após voltar de uma viagem de férias e que, apesar de toda a preocupação, sai mais forte dessa experiência. Os meus sintomas foram leves, mas mesmo assim, você receber a notícia, ela impacta muito na tua alma. Você precisa ser bastante forte, você precisa ter muita fé, porque você vai estar no isolamento. E é esse silêncio que te ajuda a refletir tudo isso, a te dar fé e coragem para superar. E até o infectologista Davi Uip, uma das maiores autoridades sobre o tema no país, foi uma das vítimas. Coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus no estado de São Paulo, ele precisou se afastar da função por causa da doença, mas recuperou. Este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o 7º e o 10º dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E segundo o Ministério da Saúde, esse número pode ser ainda maior. Em 80% dos casos, as pessoas apresentam apenas sintomas leves e nem chegam a fazer o exame para a Covid-19. Por isso, não são consideradas. Na conta, entram apenas os pacientes que fizeram o teste e confirmaram a doença. Essa mesma regra é adotada por quase todos os países do mundo. A taxa de cura no Brasil é superior à da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos e fica abaixo apenas da China, onde teve início a pandemia do novo coronavírus. Nós temos hoje 55% dos nossos pacientes melhorando, saindo das unidades de terapia intensiva, recebendo alta hospitalar, índices muito melhores do que apresentados em outros países. Isso tem uma justificativa que se deve tanto à precocidade de preparo das unidades de terapia intensiva, com a orientação, sim, da própria população em permanecer em casa. O seu Armando virou um dos símbolos na batalha contra o coronavírus.
O militar de 99 anos também foi infectado. Os idosos são o principal grupo de risco da doença, com alta taxa de mortalidade. Mas o seu Hermando contrariou todas as estatísticas e venceu o inimigo invisível, feito homenageado com honras militares. Para mim foi uma luta tremenda, mais do que na guerra. Na guerra você mata ou vive. Aqui você tem que lutar para poder viver. E sair dessa luta vencedor. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 5h25, se Deus assim permitir. Bom início de noite para você.